Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do H Plus Tá On. E, pela segunda temporada, vamos iniciar as dicas dos vestibulares, sempre, óbvio, dando ênfase ao Enem, que é o processo seletivo, não necessariamente vestibular, que todos prestam, todos do H Plus, de todas as unidades, e, basicamente, todos os alunos e alunas do Brasil inteiro. Então, o Enem é o grande processo seletivo, a maior porta de entrada para os vestibulares, mas, obviamente, vamos dando dicas dos outros processos, dos outros vestibulares e provas que vão acontecer. Já estão acontecendo alguns que acontecerão. Para começar, então, vamos falar de biologia. E, para isso, trouxemos dois professores, convidados especiais. Vamos começar pelos mais velhos, por favor. Seja bem-vindo, Renato Mascarenhas, o Espinga. E aí, gente, tudo bom? Agradeço a todos que estão olhando, assistindo nosso podcast. Fica aí que a gente vai dar uma força para vocês. Valeu, Espinga. Obrigado por ter vindo, de verdade. É isso. Professor Lucas, seja bem-vindo. Valeu, Kim. Sou Lucas, sou de São José, dou aula na Unidade de São José, São Paulo. E é isso, bora falar de biologia. Tá aqui, biologia, bio 2 e 3, bio 1, tá Completo. Tá tudo coberto. Bom, começando por aquilo que eu acho que todo mundo quer saber. Quais as dicas de conteúdo que vocês, professores, vocês já vieram do futuro, viram a prova. Quais as dicas de conteúdo pro Enem 2023? Começar? Podemos. Bom, a gente sempre lista, né, nas últimas provas, faz um top 5 aí de incidência que toda prova, todo ano vai ter. Então a gente sempre começa com ecologia. Ecologia é o assunto que mais cai, a gente sabe disso. É o que eu ia falar. Exatamente. Se você tem alguma dúvida, tenho 5 minutos para estudar antes da prova. O que vai cair em biologia? Provavelmente ecologia e provavelmente algo relacionado a problema ambiental. E como isso, né? A prova do Enem tem uma abordagem muito de propor problemas, problemáticas e pedir as soluções, enfim. Causas e soluções tem uma abordagem bastante massiva no Enem. Então, acho que o carro-chefe da prova de biologia é a ecologia, seguida por citologia, a gente fala bastante, transporte de membrana, modelo mosaico fluido, etc, etc. O que mais, Pinga? Então, o que me surpreendeu nas últimas provas do Enem, assim que peguei Bio 3, aliás, né? E muita questão de engenharia genética, biotecnologia, isso aí me surpreendeu. Sabe por quê? Porque é o seguinte, enquanto a questão está baseada no princípio básico, né, que é o dogma da genética molecular, ou seja, gene, RNA, proteínas, tá, que é o princípio básico, beleza. Só que o pessoal está exagerando um pouco nos detalhes, né? Detalhes técnicos, meu. E aí eu acho sacanagem, porque você nunca entrou no laboratório, eu nunca entrei no laboratório de biologia molecular, certo? E aí fica difícil enxergar. Os caras dão um gel. Pô. Eu fico imaginando o aluno porque aconteceu comigo. Pô, o que é isso? O que é gel? Tá? Pô, o que eu ponho lá? Como assim a banda é um fragmento de DNA? Então eu acho que os caras exageraram um pouco nos detalhes técnicos, não só o Enem e outras provas também, mas eu acho que uma questão que pode aparecer. Botânica. Com certeza, para quem odeia botânica, tem uma péssima notícia. Botânica. Eu sou defensor aqui por dar Bio 1, então. Mas é uma tendência de aparecer cada vez mais questões de botânica. Como vai aparecer isso, Lucas? Pergunta sobre os grupos vegetais, pergunta sobre os grupos vegetais relacionados à representação de parentesco evolutivo, de relações adaptativas entre esses grupos, análise de cladograma tem sido bastante cobrado também, então botânica é uma aposta forte aí também para as próximas provas. O ano passado, vocês estavam falando, estava lembrando da prova. Ano passado, Ciências da Natureza veio pesadíssimo, né? Uhum. A biologia, se eu não me engano, estava mais difícil, mais complexa que FUVEST. Sim. Que Unicamp, assim. Então, não adianta mais, assim, o Enem é uma prova tranquila de conteúdo, não é mais. Uhum. É mesmo. Já tem, e ano passado foi a maior prova que Ciência da Natureza pegou pesado. Sim. Eu não conheço um aluno, uma aluna que saiu do segundo dia falando, poxa, fui super bem. Uhum. Isso que a gente teve, assim, falando nisso, né, o podcast dá muita sorte, porque ano passado a gente teve 5 primeiros lugares. Olha só. E o Enem contribuiu muito. O FRJ, em primeiro lugar, veio
Via Enem, se eu não me engano, o aluno fez 168 questões, 180. Nossa, assim, coisa quase impossível fazer isso. Não é bizarro? Muito bom. Bizarro. Qual a diferença do Enem e dos outros vestibulares? Que diferença existe, dentro da disciplina ou não, da prova em si mesmo? O que vocês acham? Bom, da prova em si, né? Ela é muito bem elaborada. Muito bem. Depois que o Enem deu uma capengada, alguns anos atrás, aí a prova é muito elaborada. Então, eu acho que é engraçado, porque até vou fazer uma confissão aqui, tá? A gente dá aula o ano inteiro, Lucas, o ano inteiro batalhando. E aí, quando veio o Enem, a prova é tão enviesada, ela é tão bem elaborada, que várias vezes eu tive a impressão que eu não falei nada. Exato. É estranho, meu, eu não consigo entender direito. A FUVEST também acontecia isso, que também é uma prova muito elaborada. Mas o Enem é um pouco mais, então é o que o Lucas falou, né? Eles põem uma situação, exige uma resposta, exige uma possível solução, ou qual solução é melhor, tá? Então ela é muito elaborada. É uma prova assim, tem muito conteúdo, mas também não adianta você saber o conteúdo de uma maneira livresca, decorada, você tem que relacionar. Então, uma prova de relação, essa é a grande diferença que eu acho da prova do Enem. E aí eu incluo a FUVEST também, tá? Que é uma prova que eu gosto muito. E o resto, basicamente o resto. A Unesp é mais seca, ou a Unesp, né, é mais seca. A Unicamp é um pouco mais pretensiosa, no meu ponto de vista, né, umas questões meio grandiloquentes, né. O Enem é uma prova assim, tá? A minha visão do Enem é essa, né? Bem perto da FUVEST. Só chamar a atenção que a gente tinha uma percepção da prova do Enem ser puramente interpretativa, né? A gente ir com uma bagagem, sei lá, mínima e conseguir resolver a prova. E até pegando o gancho do que você falou, a prova do Enem meio que inverteu com a FUVEST ano passado, né? E veio num viés muito mais conteudista do que ultimamente tem vindo. Então, acho que é uma coisa para chamar nossa atenção aí. Sim. Acho que desde a entrada da USP e da Unicamp via Enem, a prova deu uma mudada, né? Pegou mais conteúdo, mais corpo. Isso. Como o Espinga falou, bem elaborada, por isso tem textos longos, né? Então é uma prova bem extensa, cansativa pra caramba. Mas parece que assim, estão se aproximando, né? Sim. Os vestibulares tradicionais estão se aproximando do Enem, o Enem está se aproximando do... Não é? Eu tô vendo isso, assim. Tudo muito interdisciplinar. A FUVEST ano passado, e esse ano será também, né? Já foi dita. Uma doideira. Não foi aquele quadradinho assim, poxa, aqui tá as questões de biologia. Não, tinha questão de biologia a 2, a 64, a 76. Acho que isso confunde um pouco. Então, até a estratégia de prova em si. Vocês estavam falando aí do tipo de prova que é o Enem, os outros vestibulares, enfim, quão elaborada, questões extensas, cansativas, que você tinha dito. Então, é uma prova que exige muito, né? Do candidato ali, 5 horas, 45 questões de matemática, mais 45 questões de natureza. É uma tortura. Uma tortura. E para o aluno, para a aluna, o que vocês dão de dicas para essa reta final? Quais são as dicas para a reta final, tanto para quem se dedicou, uma grande parcela, pelo menos do nosso público, e a dica para quem não se dedicou nada, ou se dedicou pouco, Reta final, revisão. Vou falar uma coisa que eu falo sempre nas minhas aulas, e vou usar um exemplo aqui de uma aluna nossa que está fazendo o FMG. Maravilhosa. Aprendi muito com ela ao longo do trajeto, do ano, assim, e ela nunca conseguia passar. E eu falava pra ela, você é uma aposta, você tá no meu bolão. Eu zoava com ela, você tá no meu bolão que você vai passar. E nunca conseguia. E aí teve um dia que, num dos anos, ela chegou e falou pra mim assim, pedi pra ir no banheiro e não consegui sair da sala, porque ela fez o cálculo. Eu tinha tantos minutos pra responder cada questão e tal, não sei o quê. Daí eu falei, tá aí, é por isso que você não passou nos outros anos, justamente porque você não tem a tranquilidade de conseguir pedir para ir no banheiro e conseguir ir ao banheiro. Então, assim, é importante o conhecimento acadêmico, com certeza. Grande parte da sua prova vai ser feita e vai ser medida por isso. Mas, como quem falou, são 5 horas de prova. Então, assim, é um teste de resistência mesmo. Se seu corpo, seu psicológico, seu sono, sua alimentação não estiver em dia, você não vai conseguir passar. Então, essa é a minha dica para quem se esforçou ao longo do ano.
Obviamente, o estudo é muito importante. A gente tem o ciclo de revisões está acontecendo aqui próximo. É importante você seguir, é importante você ir atrás e conseguir condensar todo o conteúdo que a gente viu ao longo do nosso curso, mas também é importante você priorizar como você prepara o seu corpo para aguentar essas 5 horas de prova. Eu acho que isso é uma dica que, às vezes, é negligenciada. Sim. Isso, eu acho. E eu vou deixar a bucha pro Spinga. E para quem não se preparou, Spinga? Então, eu acho... Quem não se preparou, reza. Então, quem não se preparou... É isso. Bom, gente, seguinte, ó, o que eu ouço falar? Não, eu tô nervoso, eu não consigo ficar calmo, ou calma, tá? Mas, o melhor jeito de você ficar calmo na prova, ou o jeito que talvez vai permitir que você fique o mais calmo possível dentro das possibilidades, porque não é uma coisa que você tem controle, tá? Não adianta falar, calma, não precisa ficar nervoso, dá raiva ouvir isso, porque não é assim. Tá? Não é um botão que você liga e desliga, vocês sabem disso, né? Mas o melhor jeito de ficar mais tranquilo na prova é estar preparado. Tá? É muito parecido com dar aula, por exemplo. A coisa tem que estar na cabeça, tem que estar clara, tem que estar preparada, tem que ter uma certa estratégia. Senão a coisa dá uma travada, sabe? Então, se você estiver preparado, chegar na prova, estar preparado, eu acho que é o melhor jeito de você acalmar, fazer a prova mais tranquilo, tá? Agora, para quem não está preparado ou não estudou o suficiente, né? Você tem que ter em mente que é um ano, depois é outro, né? Dependendo do que você vai prestar, né? Realmente vai dar trabalho, é difícil, a gente tem que admitir que é difícil, né? Então, é saber que você está se preparando para o futuro, tá? Não estudou legal hoje, tá? Não passou, fala bem claro, tá? Não passou. O ano que vem, você tem mais base, você tem mais condições de chegar e entrar. Você tem que pensar num prazo mais distante, não é... assim, eu entro agora ou morro, né? Isso não existe, né? Então, isso aí tem que estar na cabeça também, eu acho. Né? É isso. Você falou e eu lembrei de algum professor que passou por aqui, ele até tinha dito alguma coisa parecida com o que você falou, assim, falou, poxa, se eu não entrei, nossa, meu Deus, acabou o mundo, agora não sei o que eu vou fazer. Não, você está muito mais perto do que você estava. Muito mais perto, assim, então está cada vez mais perto, enfim. E juntando o que o Lucas disse, a ideia de dormir bem, né, se cuidar. Isso é fundamental. Tem razão, é negligenciar. É uma coisa que, assim, eu não sei, a gente, pelo menos nos anos 90, 2000, a pegada era assim, estude enquanto os outros dormem. Exatamente. Né? Enquanto você tá aí dormindo, tem um japonês estudando, sabe? Essas coisas. Lembra disso? Então, assim, não é mais assim, não funciona desse jeito. Então, hoje a gente conhece muito mais, a ciência avançou muito mais, a gente sabe o quão é importante uma qualidade de sono, cuidado do seu corpo, do seu emocional. Então, principalmente nas revisões, quem se preparou, eu acho que é assim, mano. Se você estuda 12 horas, olha eu na coordenação que eu vou falar, hein? Reduz para 6. É isso. Usa as outras horas para você, assim, meu. Vai dar um rolê com os amigos, com as amigas, vai pro cinema, sei lá, vai pro parque, vai nadar, vai pra praia, se você estiver no Rio de Janeiro, meu, vai dar um rolê. Assim, cuida de você, porque o resto é só lapidação, né? E consolidação do conteúdo. É isso. E prova antiga, né? Simulado e prova antiga. Nas revisões é isso, né? Isso eu acho legal. Ótimo. Ótimo você ter falado isso, que é um assunto que eu pego muito no pé deles também. Achar que estudar para um vestibular é universal. Eu estou estudando para todas as provas, e não é bem assim, né? Acho que o mecanismo das provas, eles são muito diferentes. É o que a gente estava comentando no começo da nossa conversa. Existe uma tendência dessas provas se parecerem cada vez mais, mas se eu já for para provas um pouco mais distantes, a gente tem que entender que o mecanismo é diferente. Se eu pego uma prova com Banca Vunesp, por exemplo, apesar do conteúdo ser o mesmo, a abordagem vem de uma forma muito diferente. Então, assim, aprender a fazer questão ou construir respostas de segunda fase é fundamental também, né, para outros vestibulares. E pode ser o mesmo conteúdo que vai cair ali no Enem, falando de problema ambiental, falando sobre derramamento de petróleo, por exemplo, mas a abordagem vai ser diferente. Então, estudar mecanismo de prova é grande parte do seu sucesso na hora da aprovação também. Sim. É isso. Se você vai ter a Unicamp pela frente, que você passe a semana só fazendo questões Unicamp, simulado Unicamp e prova antiga Unicamp. Sim. Passou Unicamp, aí vem Enem... Só pensar em Enem, questões Enem, simulado, tempo de prova, estratégia Enem, enfim. Não ficar assim, poxa, eu tenho seis provas para fazer. Então, vou fazer todo dia, ou na minha semana, vou misturar Enem com FUVEST, com Unesp, com...
cabeça vai virar uma loucura, a ansiedade vai bater e no fim das contas, né? Isso acho importante mesmo. Se dedicar a uma prova. A prova da semana, tem prova toda semana daqui pra frente, incrível. Então a prova da semana, sabe? Você vai prestar a prova da semana. É isso, a prova mais importante é a que vem. Como diz Abel Ferreira, meu adversário mais importante é o próximo. Não importa o que vai rolar lá na frente, o próximo é o mais importante. Pra vocês terem uma ideia, eu tive um professor na UFSCar de zoologia maravilhoso, que era o Júlio e tal. E ele falava muito, ele não escrevia nada. Professor de faculdade, né? Vocês vão estranhar, vocês sentem saudades da gente, vocês vão ver. Que aí ia pra lá na lousa, bom, aí vai. Aí, assim, era muita informação, a gente tudo cru, né, pra caramba, zoologia de vertebrados, puta profundo pra caramba, uma baita bibliografia. O que a gente fazia? Prova antiga, então, isso aí já era praxe, já era clássico lá no curso. Então a gente ia pegando as provas dos outros anos e ia fazendo. Aí, daí a pouco, fazendo uma, fazendo outra, ralando para fazer, mas fazendo, a gente começou a perceber que era repetitivo. Vestibular é repetitivo. Vestibular é repetitivo. Pode ter outro enfoque, mas aí o conteúdo é repetitivo. Então, por isso que vale a pena fazer prova. Eu acho legal. Opa, deixa eu. E assim, já chegando para o final, como que o H Plus auxiliou seus alunos e alunas? O que o H Plus fez assim de especial? Vocês já trabalham e trabalhavam em vários lugares. O que o H Plus, não é para, pelo amor de Deus, falar mal de nenhum lugar, não. O que o H Plus tem de especial para preparar, para eles saberem que assim, eles estão brigando pelas vagas aí? O que você acha que o H Plus tem de importante, assim, porque o que eu percebo também? Por que eu estou perguntando isso? Como o nosso aluno, a nossa aluna, ele fica lá 12 horas desde fevereiro, eles não sabem como é o mundo de preparação fora de lá. Eles acham que todo mundo está se preparando daquela forma, enfim. Então, o que o H Plus fez, assim, o que vocês fizeram, seus colegas, a instituição como um todo, todas as unidades, o que vocês acham? Por que vocês acham que os nossos alunos, os alunos do H Plus, estão preparados? É isso. Eu acho que o curso, numa totalidade, ele é pensado de uma forma carinhosa, assim, e usa essa palavra como o próprio nome já diz mesmo. Mesmo sendo, né, uma instituição que abarca muitos alunos, tem um quesito de exclusividade muito bacana. A gente consegue entender o aluno como um indivíduo único ali. Então, assim, cada um vai ter um problema, cada um tá tendo uma história, cada um tá levando alguma coisa de casa ou da vida para dentro do cursinho. Eu acho que isso é muito respeitado aqui dentro do H+, né? Todas essas questões pessoais, tendo como enfoque o vestibular, elas são muito analisadas e tratada cada caso especificamente. Assim, eu gosto dessa ideia de entender o aluno como unidade e conseguir, a partir daí, construir com ele. Eu acho que essa é o diferencial. Eu concordo, né? Porque fica uma proximidade muito grande, então o pessoal fica lá, tem plantão disponível para todo mundo, e várias vezes eu vi o Kim mesmo, a Mari também, conversando com os alunos pessoalmente, tá? De passar pela porta, assim, da sala e em alguns casos até perceber um certo nível de emoção, né? Meio que aflorando no aluno que estava conversando. Esse acolhimento eu acho muito importante, né? Legal. Toda matéria é vista, lógico, né? O sistema de revisões intercalado que eu acho bem legal, isso aí eu acho bem legal mesmo, tá? Então, você junta a matéria toda, né? Que sempre é dada. O sistema intercalado de revisões, tá? O acolhimento, né, de plantão, todo mundo lá, direto. Eu acho que é um diferencial, porque, sem querer falar mal, também eu não vi em nenhum outro lugar, tá? Que, pelo que eu passei um monte mesmo. Eu não vi em nenhum outro lugar, né? Então, eu acho que isso é o grande lance do H+. É a grande diferença, assim, de modo geral. Opa, e os professores, né? E a qualidade dos professores. Os professores são agradáveis, são próximos dos alunos, né? Não, sim. A gente tá sempre conversando, tirando sarro, brincando e vice-versa, né? Pois é. Zoeira dos dois lados, e isso é legal, um clima bom. Boa, fechou. Muito obrigado pela propaganda aí, viu? Valeu. Tipo, se fosse combinado, não seria tão bom. Para finalizar, sei que vocês estão com o tempo corrido aí. Dica final para a galera, assim, o que vocês têm para falar? Poxa, enfim, recado para os seus alunos e alunas. Quando eu digo alunos de vocês, eu digo
todo o H+, tá? Seja do online, do Rio, BH, representando todos os professores de biologia. O que vocês têm para falar nessa reta final para todas as provas que eles prestarão? Eu vou ser repetitivo. Eu vou falar para vocês dormirem bem, para vocês comerem direito, para vocês diminuir a intensidade do ritmo para não ficar algo sobrecarregado, para não ficar algo maçante, não colocar pressão lá no talo e você não conseguir ter a tranquilidade de pedir para ir no banheiro na hora da prova, por exemplo. De novo, acho que esse é um assunto que a gente fala pouco e precisa ser abordado, tratado com mais naturalidade, né? Sem romantizar exaustão, sem romantizar noite sem dormir, enfim. Isso que o Kim falou, né? Enquanto a gente trabalha, eles dormem, ou vice-versa, é uma furada. Faça a sua parte, e concordo que você tenha feito ao longo do ano, espero que você tenha feito ao longo do ano, mas nessa última parte, nessa reta final, é importante você cuidar do seu corpo, cuidar da sua mente e ter a tranquilidade de conseguir aplicar tudo aquilo que você conseguiu ao longo do curso na hora da prova. Essa é a minha dica final. Faço as palavras do Lucas as minhas. Tá? E mais uma coisa que eu acho um negócio curioso também de aluno. Aluno não, né? A gente fala aluno toda hora, gente, porque tá conversando com vocês, né? Mas eu era a mesma coisa, tá? O seu maior inimigo é você mesmo na prova, tá? Você vai ler a questão é simples, você vai achar que não é. A resposta é óbvia, você vai achar que não, tá? Você briga, a gente fica brigando com a gente mesmo, tá? Eu não tenho muito o que falar, como lidar com isso, porque eu também tinha maior dificuldade na época, né? Mas tenta evitar. Legal, descansa, bota a fé no taco, vai com força, ela vai firme, não fica brigando muito com você na prova. Faz logo a questão, vai para outra, deixa seu subconsciente trabalhar, isso é importante. Esqueceu? Legal, tem uma frase que eu falo assim, esquece que você lembra. Se você esqueceu alguma coisa, esquece que você esqueceu que você lembra. Como é que você vai esquecer o que você esqueceu? Fazendo as outras questões. Marca lá, vai para outra, tá? Tenta não travar, não se enrolar muito com a sua própria cabeça, porque ela é perigosa nessa hora. É isso. Os sabotadores. Muito bom, é verdade. Sabotadores mentais. Vocês falam, essa questão tá fácil. Não, tá esquisito. Não, deve ter uma pegadinha. Todo mundo, nossa. Deve ter uma pegadinha. Não é possível que tá tão simples assim. Nossa, não cai nessa. Tá simples sim, se você estudou, né, velho? Porque você sabe, é isso. Fechou. Muito obrigado. Valeu pela presença de vocês. Valeu, Kim. Vocês estão iniciando aí a sequência, a nossa temporada de dicas de Enem e outros vestibulares. Muito obrigado mesmo, de verdade. Isso, sim, talvez vocês não saibam quão isso é importante para quem está ouvindo, para quem está nos vendo, mas fazendo a parte dos alunos, agradeço demais por esse tempinho aí que vocês separaram do dia de vocês para estar aqui. Prazer. Valeu. Fechou? Fechou. Valeu, gente. Brigadão. Até a próxima. Boa prova a todos. Boa isso. Boa prova. Curtam. Valeu. Tchau.